Olá, pessoal. Galera, vamos lá. Vou fazer hoje a correção das atividades aí de gases, né, do módulo 5 de vocês, as propostas, tá? Se surgir alguma dúvida nas que eu não marquei, que não estão aqui, vocês podem me enviar que a gente discute separadamente, tá joia? Então, vamos lá. A primeira aqui foi a 1 de aprendizagem. Deu pra gente considerar as afirmações aí. Volumes iguais de gases diferentes na mesma temperatura inicial, quando aquecidos sob pressão constante, de modo a sofrerem a mesma variação de temperatura, dilatam-se igualmente, tá? Então, a variação de temperatura é a mesma, tá? Estão sobre uma mesma pressão, tá? Então, mesma temperatura, mesma pressão, né? Mesmo volume, tá? Já coloca lá para vocês de cara. Vão ter a mesma dilatação mesmo sendo gases diferentes. Sim, gente, vão ter a mesma dilatação mesmo sendo gases diferentes, tá? Porque todos os gases, independente deles serem iguais ou diferentes, eles têm uma mesma constante, tá? Então, com a mesma variação de temperatura, com o mesmo volume, com a mesma pressão, eles vão sim ter a mesma dilatação, a mesma expansão, tá joia? Seguindo a nossa regrinha aí da puta véia, todos eles têm a mesma constante, tá? Volumes iguais de gases diferentes na mesma temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas, também seguindo a nossa formulazinha aí, ó. Número de molécula, PV sobre RT, né? Mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura e a constante é igual, independente dos gases serem diferentes, a constante é igual, o número de moléculas é igual, tá? Uma dada massa gasosa, quando submetida a pressão constante, tem temperatura e volume diretamente proporcionais. Sim, nossa transformação isobárica, né? Transformação isobárica, volume e temperatura, a razão deles é uma constante. Então, são diretamente proporcionais. Então, todas as alternativas são verdadeiras. Tá joia? Agora, olha o número 4. Considere um balão inflado parcialmente com 150 metros cúbicos, cúbico aqui, tá? De gás hélio. Então, fui tirando os dados. O volume inicial, 150 metros cúbicos de gás, uma pressão de 1 atm inicial, uma temperatura de 27 graus Celsius. Não esqueçam que eu falei para vocês na aula, gente. Sempre que for um gás, sempre que eu estiver relacionando qualquer transformação gasosa acontecida com gás, eu preciso deixar em Kelvin, sempre em Kelvin, tá? Então, vamos lá. 27 mais 273, 300 Kelvin, né? Aí vem. Quando o balão estiver a 30 km de altura, submetido a 1% da pressão ao nível do mar, né? Pressão ao nível do mar é 1, então a pressão lá vai ser 1% dela. O que é 1% de 1, gente? 0,01 atm, né? E a temperatura de 50 graus, menos 50. Então, também 273, desculpa que tá errado aqui, né? 273 menos 50, 223 Kelvin. Então, primeira coisa, passei todas as temperaturas para Kelvin, né? E achei 1% da pressão atmosférica, tá? E eu quero saber qual é o volume do gás lá em cima. Então, mete bronca, PVT, Povotó, fórmula completa, tá mudando pressão, volume e temperatura. Então, pressão inicial é 1, volume inicial 150, temperatura inicial 300. Pressão lá em cima, 1% de 1, 0,01. Volume lá em cima eu quero, temperatura 223 Kelvin. Multiplicamos cruzado ali e achamos 11.150 metros cúbicos, tá? Como ele quer a potência aqui da aproximação, né? Então, voltando ali, ó, 1, 2, 3, 4, 1,1 vezes 10 a 4 metros cúbicos. Portanto, letra B. Joia, galera? Então, vamos lá, ó. Número 5. Regina estaciona seu carro movido a gás natural ao sol. Considere que o gás no reservatório do carro se comporta como um gás ideal. Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa a pressão em função da temperatura. Então, gente, o gás está dentro de um recipiente vedado, né? Então, volume constante, tá? E o que está acontecendo? Deixou no sol, a temperatura está aumentando,
né? Volume constante, o que acontece? Isocórica, temperatura aumenta, pressão aumenta, né? Tá aumentando a temperatura, o gás precisa expandir, não consegue, porque aquele recipiente é fedado, então aumenta a colisão. Então, um aumento de pressão, um aumento de temperatura na mesma proporção. Por isso, um gráfico diretamente proporcional, que é uma retinha aqui. Então, letra D, tá? Bem tranquilo aí, só transformação isocórica. Olha o número 8. Uma certa quantidade de um gás ideal ocupa inicialmente o volume VO, uma pressão PO. Se sobre esse gás se realiza um processo isotérmico, temperatura constante, dobrando a pressão inicial, qual será o volume? Então, gente, pode fazer rapidinho aí. Temperatura constante, tá? Dobrou a pressão, dividiu o volume por 2. Lembra que na isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais, tá? Agora, os propostos. Número 1. O gráfico a seguir ilustra a pressão de um gás ideal em função do seu volume, tá? Então, a gente tem ali numa expansão isotérmica. Então, ó, lembra que a isotérmica é uma elipse ali, uma hipérbole, né? Mostrando que é inversamente proporcional. O volume aumenta, a pressão diminui na mesma proporção, tá? Então, vai lá, sai do estado A e vai para o estado B. A gente quer saber o volume final no B, né? Então, só jogar, gente. Se a temperatura ficou constante, lá no PVT pavotó, você corta a temperatura. Então, o produto de pressão-volume tem que ser igual na isotérmica, né? Então, pressão em A vezes volume A igual a pressão em B vezes volume em B. Pressão em A, 2, volume em A, 600. Pressão em B, 1,5, volume em B eu quero achar. Fazendo as continhas, 800 litros. Bom, bem tranquilinha também. Então, na isotérmica, só multiplicar pressão vezes volume, tem que dar uma igualdade, né? A número 2. Seja 1 mol de um gás ideal a uma temperatura de 400 e a pressão de PO, pressão atmosférica PO. Esse gás passa por uma expansão isobárica até seu volume dobrar. Tá repetindo aqui. Até seu volume deve ser dobrar, que tá aqui, tá? E em seguida passa por uma compressão isotérmica até voltar o seu volume original. Tá faltando alguma coisa aqui, tá, gente? Copiei aqui de algum lugar e veio faltando, mas olha lá. O que aconteceu? Eu tenho um gás com volume VO, uma temperatura TO, que é 400 que ele me deu, e uma pressão PO. Primeira coisa que vai acontecer com ele é uma expansão isobárica, tá? Então, essa é a primeira. Ele vai manter a mesma pressão. Então, isobárica, pressão constante, temperatura e volume são diretamente proporcionais, tá? O volume dobrou. Se o volume dobrou, o que vai acontecer com a temperatura? Também dobrar, tá? Então, temperatura foi para 800, volume foi para 2 VO, o dobro do que ele tinha antes, já que eu não sei quanto era, né? Então, deixei como sendo VO. Depois, ele vai passar por uma compressão isotérmica até voltar ao volume que ele tinha. Se o volume dele dobrou e eu preciso voltar ao que era, eu preciso dividir por 2, né? Para voltar ao que era. Dobrei, divido por 2, volta a ser o que era, né? E a isotérmica, gente. Se a isotérmica, pressão e volume inversamente proporcionais. Então, a temperatura ficou constante, o volume dividiu por 2, então a pressão precisa multiplicar por 2, porque volume e pressão na isotérmica são inversamente proporcionais. Um dividiu por 2, o outro multiplica por 2, tá? Então, a dica é que vocês vão fazendo bem os processos separados, né? E lembrando que quando acontecer o segundo, eu não posso voltar no primeiro, né? Isso aqui já não existe mais. Então, você vai seguindo aquela sequência que a gente não se perde, tá joia? O número 4, gente. Se a energia cinética média das moléculas de um gás aumentar
e o volume do mesmo permanecer constante, o que acontece com algumas grandezas? Ó, a energia cinética, a gente vai falar isso um pouco mais à frente, tá? Essa parte da energia cinética tem até um pedacinho no capítulo de vocês, mas eu não cheguei a comentar na nossa aula, porque eu vou discutir específico quando a gente começar a termodinâmica, tá? E a energia cinética, na verdade, média das moléculas, é o que a gente coloca como sendo temperatura, tá? Então, fazer, gente, o somatório da energia cinética, eu estou analisando a energia interna, que eu não vou nem entrar em detalhe, que a gente vai falar mais na frente. Mas fazer a média da energia cinética é simplesmente você calcular a temperatura. Então, a energia cinética, ela está diretamente ligada com a temperatura. Depois a gente vai ver isso aqui mais à frente, mas ela está diretamente ligada com a temperatura. Se a temperatura aumenta, aumenta a energia cinética média, o grau de agitação das moléculas aumenta a temperatura, tá? Gente, se o volume é constante, aumentou a energia cinética, aumentou quem? Temperatura, né? Volume constante, pressão e temperatura são diretamente. Então, se a temperatura aumentou, a pressão aumentou. Portanto, Gente, esse daqui eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V da internet, tá? Então, depois eu quero que vocês dêem uma olhada, que eu acho que a ordem na apostila aí que tá diferente, né? Mas o certo é, pressão e temperatura vão aumentar. Todos os dois vão aumentar, pressão e temperatura. Eu acho que na de vocês, se eu não me engano, tá na letra A, tá? Mas pressão e temperatura aumentando. Então, só não esquecer, falou em energia cinética, estou analisando temperatura, tá? O 5. Um mergulhador na superfície de um lago, onde a pressão é de 1 atm, enche um balão com ar e desce 10 metros de profundidade. Ao chegar nessa profundidade, ele mede o volume do balão e vê que foi reduzido a menos da metade. Não te falou quanto, tá, gente? Qualquer valor menor que a metade, tá? Divide por 3, por 4, por 5, por 10, qualquer valor menor que a metade. Considere que dentro da água, uma variação de 10 metros de profundidade produz uma variação de 1 atm. Então, cada 10 metros que a gente for descendo, vai aumentando 1 atm, né? Que é a variação da pressão. TS é a temperatura da superfície, TP é a temperatura lá embaixo. A gente pode afirmar, é igual, é maior, é menor, tá? Então, gente, vamos escolher os dados. Eu tenho que a pressão lá em cima é 1, o volume é VO e a temperatura é TO. Não tenho dados. A pressão lá embaixo, eu sei que vai ser o dobro porque eu desci 10 metros. Se cada 10 metros que desce varia 1, então, gente, aumentou 1. Se era 1 lá fora, aumentando 1, 1 mais 1, 2 lá embaixo, tá? Volume lá embaixo. Eu coloquei VO sobre 3. Vocês poderiam adotar o que quiserem, que ele só falou que era menor que a metade. Então, poderia colocar VO sobre 4, VO sobre 5. Eu só não poderia colocar VO sobre 2, que era menor que a metade, tá? Então, fiz uma suposição aqui de 3. E eu quero saber a temperatura lá embaixo. Então, joguei no PVT Pavotó. Pressão lá em cima é 1, volume é VO, temperatura é TO. Pressão lá embaixo é 2, volume é VO sobre 3, temperatura lá embaixo é T. Então, T vai ser 2/3 de TO. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Que a temperatura lá embaixo, 2/3, vai dar 0 alguma coisa, né? Então, ficou menor do que a temperatura lá em cima. Então, no fundo, a temperatura é menor. Então, ó, a da superfície é maior do que lá no fundo, tá bom? Então, só fazendo uma previsão, por isso vocês poderiam colocar qualquer valor, desde que fosse menor que V sobre 2, né? Aqui ele conta toda uma história, tá? Vamos na parte que interessa aí pra gente. Considere que num experimento de laboratório, um recipiente de volume V, totalmente fechado, contendo 1 mol de um gás a uma pressão de 4 atm, é submetido a uma expansão a temperatura constante igual a 127 graus Celsius. E que o comportamento desse gás seja de um gás ideal, conforme está no gráfico, tá?
Nesse caso, quando o gás estiver ocupando o volume de 32,8 litros, a pressão será. Então, gente, lá no gráfico está mostrando para vocês direitinho uma curvinha da transformação isotérmica, tá? Mas tudo que está aqui dá para a gente fazer. Então, eu vou usar o quê? O produto de pressão-volume. Pressão no ponto 1, volume no ponto 1 tem que ser igual a pressão no ponto 2, volume no ponto 2. O que eu quero saber é a pressão no ponto 2, quando o volume é 32,8, tá? A pressão antes eu sei, a pressão no ponto 1 é 8. Só que eu estou precisando achar quem? Eu estou precisando achar o volume no ponto 1, porque senão eu vou ficar com duas incógnitas. Eu não tenho volume em 1 e eu não tenho a pressão em 2. O que eu quero é a pressão em 2. Então, primeira coisa vai ser achar o volume lá no início, tá? Volume inicial. Então, vou usar a puta véia para a gente descobrir isso. PVNRT. Pressão lá no início, 4. Volume no início, quero saber. Número de mol, 1, né? Constante, ele me deu, tá? Tá em ATM litro, não preciso mexer, tá? ATM e litro. E a temperatura, qual que era a temperatura lá no início e no final, já que vai ser igual, né? 127 graus Celsius que eu preciso passar para Kelvin, tá? Então, faça as continhas, gente. Eu estou descobrindo aqui o volume lá no início, que é 8,2. Aí ficou fácil. Pressão antes 4, volume antes 8,2. Pressão depois eu quero saber, volume depois 32,8. Faço as continhas, teremos uma pressão de 1 atm no ponto 2. Joia? Então, essa é uma transformação isotérmica normal. Só que antes de fazer, eu tinha que calcular na puta véia o volume inicial. Tá bom? Então, vamos lá. A 10. Isso mesmo, né? Ó, essa também só uma regrinha de 3. Pressão parcial é a pressão que um gás pertencente a uma mistura teria se o mesmo gás ocupasse sozinho todo o volume disponível. Na temperatura ambiente, quando a umidade relativa do ar é de 100%, a pressão parcial do vapor vale 3 vezes 10 a 3, aqui é a terceira, tá? 3 vezes 10 a terceira aqui, Pascal. Nessa situação, qual que seria a porcentagem de moléculas de ar no ar? Deu para vocês que no local a pressão atmosférica é 1 vezes 10 a 5 Pascal. Então, 1 vezes 10 a 5 é 100%, tá? 3 vezes 10 a 3, que é a pressão de vapor naquele local, coloquei aqui. Então, teria 3% da pressão de vapor relacionando a pressão atmosférica, tá? Então, só fazer regrinha de 3. A porcentagem da pressão de vapor para aquele local, beleza? Agora, gente, a 11. A 11 conta uma historinha. Em um freezer, muitas vezes é difícil repetir a abertura da porta pouco tempo após ter sido fechada, né? Então, a gente nota isso fácil. Essa diminuição ocorre porque o ar entra à temperatura ambiente, é rapidamente resfriado até a temperatura de operação, que é em torno de menos 18. Considere um freezer doméstico de 280 litros bem vedado, em um ambiente a 27 graus Celsius e uma temperatura atmosférica PO. A pressão interna pode atingir um valor mínimo de... Considere que todo o ar no interior do freezer, no instante em que a porta é fechada, é igual ao ambiente. Então, o que está acontecendo, gente? Você abriu, entra ar quente ali dentro, você fecha, aquele ar quente vai diminuir a temperatura, tá? Quando você fecha, o freezer está vedado. Então, eu já tenho uma transformação isocórica, o volume fica constante. Então, se é isocórica, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. O que vai acontecer com esse ar quente que entrou no freezer e você fechou a porta? Ele vai diminuir a temperatura, né? Lá dentro ele diminui a temperatura. Diminuindo a temperatura, diminui o quê? A pressão interna. Então, a pressão do lado de fora, que é a atmosférica, fica maior que a pressão interna. Por isso fica difícil abrir a porta. A pressão de fora, a pressão exerce força, gente.
Então, a pressão de fora, a força de fora está sendo maior que a de dentro. Então, você tem que fazer uma força maior para abrir até o momento que aquelas pressões se equilibram e você consegue abrir normalmente, tá? Aqui só fazendo a análise teórica.